Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, versículo por número 35. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, versículo por número 35. Enquanto os irmãos vão procurando, eu quero externar a Deus a minha gratidão, a minha oportunidade, por uma vez mais estar com os irmãos, com essa família que eu tanto amo, né? Que é a família do pastor Cairo, da pastora Eliana, essa família que tanto já me abençoou. Eu falei para o pastor Cairo há muito tempo atrás que nunca, toda vez que eu estivesse em Brasília ou em cidade circunvizinha, eu sempre ligaria para ele para estar aqui. E até o dia de hoje eu tenho feito isso. Deus seja louvado, pastor Cairo, pastor Eliana, que Deus continue abençoando. Irmã Ione, né? Estava falando com a Clécia hoje. Irmã Ione também é uma grande mãezona. Quantas vezes eu vinha para cá e às vezes era longe para voltar para Brasília e eu me hospedava lá na casa dela, né? Sua família, que Deus abençoe de uma forma especial. Está comigo o pastor Wenderson. Pastor Wenderson é um pastorzão lá de Taguatinga, é um grande amigo de muitos anos, foi meu padrinho de casamento, pastor Wenderson, foi meu padrinho de casamento. É um homem que tem aí levado a palavra, né, pastoreado vidas. Deus seja louvado pela tua vida hoje, pastor. Quantos acharam Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, versículo 35, diga eu achei. E naquele dia, sendo tarde, disse-lhe, passemos para outra banda. E ele, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se um grande temporal de vento, subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo. Repita comigo, ele dormia. Sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo, mestre, não se te dá que perecemos? Não se te dá que perecemos? Ou seja, não se importa, não lhe importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E sentiram grande temor e dizia uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Tome seu assento, você que pode. Escute uma palavra de Deus aqui para o teu coração. Jesus estava cansado quando eles entram no barco para passar para outra banda. Até Jesus chegar a outra banda, Jesus precisava descansar por um momento, porque a outra banda que Jesus ia era para a cidade de Gadara, justamente para libertar um homem que possuía uma legião de demônios, que apelidaram o nome de Gadareno, por ele residir na cidade de Gadara. Então redobre sua atenção, Jesus já estava vindo de uma grande obra, só que agora Jesus ele tem uma visão e ele entende que ele tem que passar para outra banda, e ele chama seus discípulos, e os seus discípulos entram no barco com ele. Só que o que me chama a atenção é que quando os discípulos entram no barco com Jesus, Jesus vai descer para a popa do barco, para a parte inferior do barco, e vai descansar, enquanto não chega do outro lado. Eu até entendo que Jesus estava cansado, eu imagino que ele estava cansado. O que eu não consigo entender é que ele resolve dormir no momento que a tempestade se forma e que o mar está agitado. Porque a Bíblia diz que quando a tempestade se forma e o mar fica agitado, a água entrava no barco. Quando a água começou a entrar no barco,
Os discípulos temeram, os discípulos ficaram assustados e pensaram consigo: nós iremos perecer, porque o mar agitado nós já estávamos acostumados, porque metade deles eram pescadores. Mas a partir do momento que a água entra no barco, é preocupante, porque quando a água entra no barco, na lógica, pastor Wenders, o barco afunda. Por que afunda? Porque conforme o peso da água vai entrando no barco, vai puxando para baixo, e automaticamente o barco vai a pique. Só que quando eles se desesperam, porque a água está entrando no barco, Jesus já estava na parte inferior, na parte de baixo, na polpa, dormindo enquanto a água entra no barco. Jesus está dormindo quando o discípulo precisa dele. O que eu entendo aqui é que mesmo que a água entrasse no barco, o controle estava nas mãos daquele que estava dormindo. Ninguém consegue dormir quando uma tempestade está formada. Ninguém consegue dormir quando o vento sopra. Vento sopra ou tempestade formada, nós não conseguimos dormir, porque nós estamos em combate, em luta. Mas aquele que tem um controle dorme. A mensagem é bem simples, mas presta atenção. No momento maior do teu desespero, você dormia? Tem pessoas que perdem o sono. Por quê? Quer criar uma saída, uma solução. Só que Jesus sabia do que estava por vir, porque a Bíblia diz que ele é onisciente, onipotente, onipresente. Mas ele resolve dormir, pastor Cairo. Ele sabia que o vento ia soprar, ele sabia que o mar ia ficar agitado, ele sabia que a água ia entrar no barco, mas ele resolveu dormir. Olha para alguém e diga assim: quando a água entrar no barco, dorme. Quando o mar ficar agitado, dorme. Pastor, eu não estou entendendo por que eu tenho que dormir. Quando você dorme, você está dizendo: eu estou descansando em quem está na parte de baixo, dormindo. Eu estou descansando em quem está na parte inferior do barco, dormindo. Porque quem está na parte inferior tem o controle do mar, tem o controle da tempestade e tem o controle do barco. Amaracandarábia. Olha para alguém e diga assim: quando a água encher o barco, dorme. Isso é tão profético, porque quando a água enche o nosso barco, nós não dormimos. Queremos resolver com os nossos próprios braços. Quando a água enche o barco, você tem que dormir. E dormir quer dizer descansar. Eu confio em quem está permitindo a água encher o barco. Eu confio naquele que está permitindo que a água venha encher o barco, porque eu sei que ele tem o controle da situação. Quando eu pensar que eu vou a pique, ele se manifesta. Quando eu pensar que eu vou afundar, ele se manifesta. Quem está comigo nessa palavra? Olha para alguém e diga assim: ele vai se manifestar quando você pensar que está indo a pique. Nos 45 minutos do segundo tempo. Gente, não tem como na lógica descansar numa situação como essa aqui. Eu imagino que eles pegavam um balde e jogavam a água para fora, mas continuava a água dentro do barco. Mesmo eles pegando o balde e jogando a água para fora, a água dentro do barco enchia mais do que a que eles jogavam para fora. Mas por que Deus permitiu que a água chegasse dentro do barco? Para provar a fé dos discípulos. E para você ver que eles não tinham o preparo ainda que Jesus queria que eles tivessem.
Eles vão lá na polpa, lá embaixo. Não lhe importa se perecemos. A Bíblia diz que Jesus desperta. Se eles conhecessem de fato Jesus, eles não incomodariam o mestre. Eles sabiam que quem está na polpa tinha um controle. O que eles iam fazer? Usar a autoridade que Deus deixou. Eles iam repreender o mar e o vento e a tempestade, e rapidamente a água ia sair do barco e eles iam continuar o trajeto. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Usa a autoridade que Ele te deu. Usa a autoridade que Ele te deu. Aleluia. Pastor, mas você não sabe, meu barco está enchendo d'água. Pastor, mas você não consegue entender. Eu estou quase indo a pique. Deus está dizendo assim: descansa, porque tem alguém na polpa do barco que tem um controle da tua embarcação. Descansa, porque tem alguém na polpa desse barco que tem um controle da tua história. Descansa, porque tem alguém na polpa desse barco que tem um controle da tua família. Descansa, porque tem alguém na polpa desse barco que tem um controle da tua casa, que tem um controle da tua empresa. Descansa. A palavra para você nessa noite é: descansa, mas tem água no barco. Descansa, mas o vento está soprando. Descansa, mas a tempestade está sendo formada. Descansa. Olha para alguém e diga assim: você precisa descansar. Teve uma irmã que me ligou e falou assim: pastor, eu fiquei sabendo que Deus usa o senhor. Eu falei: não, Ele usa pela misericórdia, mas às vezes Ele usa, tem dia que Ele não quer falar. Aí conforme ela estava falando, Deus falou comigo assim: ela não dorme tem 10 dias, fala para ela descansar. E no telefone eu falando com ela, eu falei: a irmã não dorme tem 10 dias, né? Ela: como é que o senhor sabe? Eu falei: Deus fala ainda, só que Deus quer que a irmã descanse. Se a irmã descansar na mesma semana, Deus vai resolver o problema da irmã. Ela: pastor, mas eu perdi o sono. Eu falei: você vai fazer o seguinte: abra a tua Bíblia em Salmo 4. Em paz me deitarei. Versículo 5, 6, se eu não me engano. Em paz dormirei, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Quando chegar o horário de você dormir, leia o Salmo 4. Você vai descansar. E amanhã é outro dia. O dia de hoje foi um dia que você não descansou, mas amanhã é outro dia. Passou uma semana, ela ligou, dizendo que depois que ela começou a dormir, Deus deu a ideia, o projeto certo para tirar ela e a sua casa daquela situação. Você consegue entender que se você se desesperar, não muda nada? Você consegue entender que se você usar o teu próprio braço, não vai mudar nada? Você consegue entender se você se desesperar e querer tirar a água que já está no barco por permissão de Deus, não vai mudar nada? Deus está nos instruindo a uma coisa aqui: ainda que tenha água no meu barco, eu sei quem está dormindo nele. Ainda que tenha água no meu barco, eu sei quem está dormindo na minha embarcação. Olha para alguém e diga assim: Ele tem o controle da tua embarcação. Ele tem o controle da tua vida. Ele tem o controle da tua história. Ele tem o controle da tua família. Vai descansar, vai dormir. Deus vai cuidar de você no outro dia. Se você não dormir, não vai adiantar nada. Jesus está dormindo. E na lógica, irmãos, era no momento que todo mundo precisava dele. Mas ele dorme. Só dorme quem tem um controle da situação. Só descansa quem sabe o que está fazendo. Quando ele descansa, ele está mostrando para os discípulos: eu tenho controle. Eu sei o que vai acontecer dentro de alguns minutos. E eu sei que eu vou dar uma experiência para vocês. A Bíblia diz que depois que ele se levanta, ele repreende o mar e o vento.
e olha para os discípulos e diz assim: homens de pequena fé. Porque Jesus diz para ele: vocês têm uma fé pequena, mas muito pequena. Jesus não estava querendo mostrar para eles que eles tinham que usar autoridade. Eles poderiam usar, mas Jesus queria provar para eles que Jesus estava com eles ali. Só que na hora que o vento soprou, eles esqueceram que Jesus dormia na polpa. O problema é que quando o vento sopra, a gente esquece quem está conosco. Quando a tempestade está formada, a gente pede ajuda A, a gente pede ajuda B, a gente corre a C, a D, só que a gente esquece que tem alguém dormindo na polpa dizendo: vai dormir que eu tenho controle da tua vida, vai dormir que eu tenho controle da situação, vai descansar. Eu já vivi isso, eu acho que você já viveu. Pede ajuda A, tenta B, tenta C. Aí quando você percebe que A não tem, B não tem, C não tem, e você vai orar, quando você levanta da oração, você percebe que não era para você falar com A, com B, nem com C. Era para falar com ele, que ele resolveu o problema. Quantas pessoas no desespero já procuraram pessoas que não era nem para procurar? Que você falou assim: meu Deus, não era para eu ter procurado essa pessoa. Porque quando você chegou em casa, Jesus já tinha resolvido tudo. Olha o que ele está querendo ensinar os discípulos. Vocês precisam entender que eu estou na polpa dormindo. Quando os discípulos acordam ele, o discípulo está dizendo para Jesus: nós não confiamos, porque nós iremos perecer, faz alguma coisa. Se eles conhecessem Jesus naquele momento, eles iam falar: fica tranquilo, a água pode estar entrando no barco, mas o mestre está lá embaixo dormindo. Nós não vamos perecer, porque o mestre está lá embaixo dormindo. Calma, não vamos tirar água, não vamos pegar balde e tirar água, o mestre está lá. Se ele falou que era para a gente atravessar para o outro lado, nós iremos atravessar, porque ele dorme. Olha para alguém e diga assim: Deus vai te fazer atravessar para o outro lado. Não importa se a água está chegando no barco. Isso é controle. Isso é confiança. Isso é você entender que Ele está no controle da tua vida. Isso é você entender que Ele está no controle da tua história. Você precisa sair consciente que Ele está no controle de tudo. O problema é o confiar. É que às vezes a gente não confia que Ele está no controle, mas Ele está. Ele está dormindo no barco há muito tempo. Você está dizendo assim: ó, vou largar o barco. Você está dizendo assim: vou abandonar o barco, não vejo nada. É que você vê muito problema, vê vento, vê tempestade, vê água entrando no barco e não vê Jesus que dorme. Você todo dia vê problema, adversidade, mas você não está vendo Jesus que está dormindo lá. Você acorda em casa e diz: tem problema, tem A, tem B, tem algo para resolver. Calma aí, antes de eu olhar para o problema, eu quero olhar para o mestre que está no barco dormindo, dizendo: calma, que eu tenho controle, tu vai vencer mais uma etapa. A gente murmura demais e esquece de quem está dormindo no barco. A gente questiona demais e esquece de quem está dormindo no barco. A gente duvida de muitas coisas e esquece de quem está dormindo no barco. Ah, mas amanhã eu tenho que resolver um problema, pastor, é muito grande. Não tem condições nenhuma. Ele está dormindo no barco. Irmãos, já passei por tantos problemas, como todos nós aqui, mas a gente conseguiu vencer etapas, não conseguimos? Quem conseguiu resolver vários problemas aí? Nós estamos passando por outro tipo de problema, mas já resolvemos vários problemas. Por quê? Porque quem está no barco tem um controle, ele cria a situação, ele abre a porta, ele direciona o caminho. Quem está dormindo no barco tem um controle. Ele não está dormindo porque ele quer, ele está dormindo porque ele tem um controle.
Ele só resolveu dormir para provar nossa fé. Ele vai dormir para provar minha fé. Vamos ver se o meu filho ou a minha filha acredita em mim ou confia quando o vento soprar. Porque até então, na embarcação, o vento não se manifesta e o mar ainda não está agitado. É mole saber quem sou eu. Agora eu quero ver quando o vento sopra se você vai confiar. Jesus quer te conhecer quando o vento sopra. Jesus quer te conhecer quando a água está enchendo o barco. E o barco vai se tornando pesado, então ele vai automaticamente afundar. É nesse momento que ele quer te conhecer. É nesse momento que ele quer saber quem é você. O que me chama a atenção nessa mensagem é que ele descansa, irmão. Eu fiquei analisando esse texto aqui, eu falei, mas como é que pode? Eu, quando passo por uma situação, quero resolver, eu não consigo dormir, como é que Jesus dorme? Aí vem aquela voz dizendo, quem tem um controle, descansa. É igual o pai, a mãe, quando fala assim, não vai lá, porque da onde você está indo, para onde você está indo, eu já fui. A mãe e o pai estão falando a verdade, está dizendo assim, eu sei o que vai acontecer lá. Quando a mãe e o pai falam isso, está dizendo assim, ó, eu já passei por aquilo que você quer passar. Eu tenho a certeza o que vai acontecer. Ou seja, ela está dizendo assim, eu tenho controle, porque eu já vivi aquilo. Eu posso dizer para você, não vai. Porque eu sei que tu vai atravessar a mesma situação que eu atravessei, de repente pior. Então, quando eu percebo que Deus está na polpa do meu barco, eu descanso como Ele descansa. Quando eu percebo que Ele está dormindo na polpa do meu barco, eu também vou dormir, porque por mais que o mar está agitado, o dono de tudo está dormindo no meu barco. Por mais que a tempestade está formada, o dono de todas as coisas está dormindo no meu barco. Que privilégio, o vento está soprando, mas ele está dormindo no meu barco. Meu Deus. Pastor, a porta que eu queria não abriu. Vai abrir uma hora. Pastor, Deus ainda não mudou minha vida financeira. Vai mudar uma hora. Olha aqui, nada é para sempre, tudo tem prazo de validade para acabar. O vento tem prazo de validade para acabar. A tempestade tem prazo de validade para acabar. A porta fechada tem prazo de validade para abrir. Você não chora para sempre, porque Eclesiastes 3 diz que tudo tem um tempo. Tempo de chorar e tempo de rir. Ou seja, tu não vai viver chorando para sempre. Vai chegar o tempo de você rir. Tu não vai viver numa guerra para sempre, porque Eclesiastes diz que há tempo de guerra e há tempo de paz. Vai chegar o tempo da paz sobre a tua vida. Deus só quer que você entenda essa mensagem nessa noite e confie que por mais que o mar esteja agitado e a água entre no barco, Ele está na polpa dizendo para você, eu tenho o controle da tua vida, da tua situação, da tua família, da tua história. Quem está comigo nessa palavra por 30 segundos, glorifica Ele, se você pode. Amaracandarábia. Eu vou entregar algo de Deus rápido aqui e vou orar por pessoas. Só que Ele quer que a gente confie. 2020, 2021, um ano de pandemia praticamente. Para quase 2 anos, 1 ano e meio. Quem aprendeu a confiar em Deus na pandemia? Muita gente passando por situações adversas. Mas só você olhar para alguém do teu lado e falar, você está aqui, né? Ou seja, Deus sustentou você até aqui. Se Deus sustentou você até aqui, Deus vai te sustentar até o dia do arrebatamento. Você só precisa entender isso. Eu comi, eu estou me vestindo, eu estou indo para a igreja, eu estou indo para o trabalho, eu estou vivendo com a família, eu estou me alegrando com os amigos. Então, se até aqui, quando o vento soprou, Deus me sustentou, Ele vai continuar me sustentando e o meu barco não vai a pique. Aleluia! 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 Eu preciso confiar nele.
O mal que a gente confia em A, confia em B, confia no braço de carne, mas não confia nele. Eu preciso confiar nele. O primeiro susto que a gente tem é quando o vento sopra. E agora? Estava conversando com o pastor Wendel, ele falando comigo, Marco, quando o vento soprou, eu fiquei preocupado. Não foi? Mas quando foi no 45 minutos, segundo tempo, ele falando, Deus entrou. Por que Deus não entra no começo? Porque Deus precisa provar a tua fé. É muito fácil eu confiar nele quando o vento não sopra e quando não há tempestade na minha vida. Na verdade, as grandes vitórias vêm quando o vento sopra. As maiores conquistas da vida do homem vêm na dificuldade, porque na dificuldade você se conhece, e na dificuldade você conhece ele. Jó dizia, antes de conhecer, de ouvir falar, bonança, só que agora eu estou com chagas no corpo, eu perdi 10 filhos, eu perdi todo o meu celeiro, eu não tenho mais nada, eu estou no meio das cinzas aqui. Agora os meus olhos te ver. Agora eu sei quem tu és, e eu sei o poder que tu tens de mudar as coisas, de reverter as coisas, de multiplicar, de levantar das cinzas e colocar em cima novamente. Camarada Arabassúria. Nessa pandemia, a gente parou de falar antes de conhecer, de ouvir falar. Hoje meus olhos te vê. Na pandemia, quando fechou tudo e a gente que prega o evangelho, eu tinha um apartamento para pagar. Meu Deus, como é que eu vou pagar o apartamento? Como é que eu vou pagar o condomínio? Como é que eu vou pagar o gás, o Wi-Fi, a luz? O Senhor está fechando tudo. Como é que eu vou sustentar a casa? É a preocupação. Sabe o que Deus falou comigo? Ora, uma semana. Em uma semana Deus me deu uma estratégia. E durante a estratégia que Ele me deu, no período que fechou tudo na cidade do Rio de Janeiro, ficou quase 5 meses fechado no começo da pandemia, eu pagava tudo em dia, na estratégia que Ele tinha me dado. Ele mostrou para mim, eu sustento na bonança, mas eu também sustento na dificuldade. Eu levanto na bonança, mas eu também levanto na dificuldade. Os maiores guerreiros da Bíblia cresceram na dificuldade, se fizeram e tiveram nomes grandes sobre a terra no período das maiores tempestades. Eu quero te encorajar nessa palavra rapidamente, que você precisa confiar quem está no barco. Pergunta para o teu irmão, quem está no barco é o empresário? É o presidente? Não. É o prefeito? É o governador? Olha para ele e diga assim, quem está no barco é Jesus. Ele vai mudar a tua história, ele vai entrar na tua casa, ele vai trazer a solução para o problema, ele vai entrar lá naquela empresa, ele vai entrar lá nos teus filhos que estão rebeldes, estão na rua, ele vai fazer o que ninguém da terra consegue fazer, ele faz. Ele vai te tirar desse alto mar, dessa tempestade, e vai te colocar na areia, na beira da praia, para você entender que Ele tem o controle da tua vida. Quem pode glorificar por 30 segundos por essa palavra? Olha para o teu irmão e diga assim, quando você chegar do outro lado, você vai glorificar o Deus que você serve, porque Ele não deixou teu barco ir a pique. Olha, eu estou ministrando aqui uma palavra, eu estou vendo uma serva de Deus de azul marinho aqui, ó, nesse canto aqui, ó, ela está de camisa azul marinho aqui, a máscara preta, faz assim, irmã.
Interessante que eu estou ministrando a palavra, e conforme eu estou trazendo a palavra, eu vi nitidamente, quando Deus tocava na irmã, e Ele dizia assim para mim: Marcos, diga para minha filha, que o tempo seco, da sequidão, que ela vive já há algum tempo, tem dia, data e hora para acabar. Diz para ela que eu vou fazer um reboliço naquele lugar e vou colocar tudo em ordem. Ela vai saber que é as minhas mãos que está fazendo isso. Ela vai saber que sou eu que estou entrando nesse negócio. Dessa vez eu vou agir, porque até então eu permiti só a corda esticar. Só que agora eu estou entrando para trazer toda a mudança e completar a obra que eu preciso completar, para que ela saiba que eu sou Deus de coisas grandes. Hoje o teu adversário perdeu a batalha, e Deus dizia: meu coração, eu estou entrando para movimentar tudo, e o meu nome começa a ser glorificado. Tu não fica da mesma forma esse ano, tu não entra o ano de 2022 da mesma forma, porque Deus dizia: eu estou colocando a casa em ordem, e ela saberá que eu sou Deus de coisas grandes. Quantos glorifica a Deus pela vitória dessa serva? Eu ainda ministrando a palavra aqui, Deus me dava uma visão, e é interessante, que eu estou vendo esse servo de Deus aqui, lá no último banco aqui, de camisa cinza, o cordão para fora. Que isso? Qual o nome dele? Paulo César. Irmão Paulo César, preste atenção, na visão que Deus me dava, eu vi o irmão sentado no banco de uma praça. Preste atenção na visão. Só que o irmão queria levantar daquele banco. Aquele banco era de cimento, de concreto. O irmão tentava levantar daquele barco, irmão Paulo César, e o irmão não conseguia sair daquele lugar. O irmão tentava levantar e nada. E quando Deus me dava essa visão, eu falei: Deus, o que é isto? Deus olha para os pés dele. Irmão Paulo César, havia uma corrente para que você não se levantasse e andasse. Era como você queria se levantar e andar, ir mais adiante, e aquela corrente te prendia. Quando Deus me dava essa visão, eu vi aquele anjo que chegava perto dos teus pés e com uma espada quebrava aquelas correntes, e você não andava, você corria. E Deus dizia ao meu coração que nessa noite, tudo que estava envolvido no reino espiritual que Satanás prendeu, hoje Deus está quebrando. E Deus dizia ao meu coração: tudo que estava preso, parado na tua vida, hoje Deus está quebrando. E Deus dizia ao meu coração: hoje eu estou quebrando esta corrente que o diabo colocou para te paralisar, porque a partir de hoje em diante, tu não vai andar, mas tu vai correr. As coisas vão começar a acontecer, e tu vai saber que Deus falou neste lugar. Quantos glorifica a Deus pela vitória do seu servo? Glorifica a Deus, irmão. Glorifica a Deus. Eu estou ministrando uma palavra, estou vendo uma serva de Deus de azul lá atrás, perto da janela. Faz assim com as mãos. Eu quero que a irmã fique de pé. Abra tuas duas mãos.
Deus está trazendo duas coisas para a tua vida hoje. Primeiro, uma surpresa da parte de Deus começa a acontecer na tua vida. Segunda coisa, Salmo 30, versículo 5. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Já tem um tempo que tu tens chorado por algo, Emarassúria. Já tem um tempo que tu tem derramado a lágrima sobre a terra. É um preço que tu está pagando por algo. Só que Deus dizia ao meu coração assim: diga para ela que o céu está se abrindo nessa noite, e o tempo dela se alegrar está chegando. O tempo do milagre acontecer está chegando. Deus dizia que você não senta na mesa do Natal sem antes você ver o cumprimento dessa profecia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quantos glorifica Deus pela vitória dessa serva? Agora abre tuas mãos. Deus está colocando um presente nas tuas mãos. Dentro desse presente tem uma chave. Dentro dessa chave, no meio desse presente com a chave tem um papel, tem uma caneta. E Deus dizia ao meu coração: tempo de novidade, tempo de surpresa e tempo de um sonho que vai ser realizado, e tu vai glorificar o meu nome, e tu vai saber que eu sou Deus de coisas grandes. Quantos glorificam a Deus por isso? Escuta uma coisa de Deus aqui. Deus quer curar 3 pessoas aqui. Pastor, mas será que não tem outras pessoas, mais pessoas? Eu acredito que tenha. Mas em específico, Deus quer curar 3 pessoas. Uma pessoa tem um problema no joelho e tem dificuldade até de se ajoelhar. Tem dificuldade de movimentar porque sente dores muito no joelho. Outra pessoa tem um problema na coluna aqui, ó. Não abaixa por nada, porque se abaixar trava. E tem outra pessoa que Deus falou ao meu coração que Deus quer tocar na vista e tirar tudo aquilo que está embaçado na vista dessa pessoa. Pastor, o que eu tenho que fazer? Romper a multidão, vir aqui na frente e receber o teu milagre. Está vendo um? Qual o problema que o senhor tem? Na vista. Está vendo o outro?